Meus irmãos, hoje vamos embarcar numa jornada pelo capítulo 24 do livro de Gênesis. Então você já pode abrir a sua Bíblia nele, capítulo 24, onde encontramos uma história que poderia muito bem pertencer às páginas de um conto de fadas. Mas não se engane, pois as verdades que ali se desenrolam são tão reais quanto os desafios e as maravilhas que enfrentamos em nossa caminhada de fé. Nosso tema nessa noite é, prepare-se para anotar aí, para discutir lá no seu núcleo. Nosso tema nessa noite é como num conto de fadas. E aí você pode abrir o parêntese e já escrever aí, só que não. Mas o tema é como num conto de fadas. E vamos explorar a necessidade da fé e da confiança de frente a todas as coisas que enfrentamos, fé e confiança que precisam ser depositadas na graça divina, superando as idealizações criadas por, sim, uma sociedade que é consumista, uma sociedade que é completamente fascinada pelo espetáculo, seduzido pelas coisas que são extraordinárias. Esse capítulo é tão incrível que chega a ser difícil acreditar nele. Sabe, quando você vê uma fé tão incrível, ações tão incríveis que você fala assim, gente, é possível isso? Está certo isso? A forma como as pessoas se comportam é de uma confiança em Deus sem limites. Estamos diante de uma história de amor, para aqueles mais emocionados. É realmente uma grande história de amor, e uma história de amor que termina em casamento. Olha só você. Mas te garanto que tem muito mais a nos ensinar do que só na parte relacional, ou só na parte aí dos afetos. E ainda muito mais a nos surpreender no que falarmos realmente de amor. Se você já abriu a sua Bíblia em Gênesis 24, viu que serão 67 versículos. Respira fundo. Então eu vou facilitar a sua vida, vou apresentar um resumão desse capítulo e no finalzinho te convido a ler o trecho específico da nossa reflexão. Primeiro, Abraão envia seu servo. E o texto começa com Abraão já avançado em idade. E ele está preocupado com o futuro do seu filho Isaque. Ele chama seu servo mais fiel e faz com que ele jure não escolher uma mulher para Isaque dentre as mulheres cananeias, daquelas mulheres ali mais próximas de onde eles estavam. Em vez disso, o servo deve viajar à terra natal de Abraão para buscar uma esposa entre os seus parentes, entre aqueles mais próximos deles. E aí começa a missão do servo. O servo parte com 10 camelos. Olha só que missão maravilhosa, né? Se cuidar de um camelo já é terrível, cuidar de 10, né? O servo parte com 10 camelos e muitos presentes, dirigindo-se à Mesopotâmia, à cidade de Naor. Ao chegar perto da cidade, ele para junto a um poço onde as mulheres costumam vir buscar água para servir as suas famílias. Nesse lugar, esse servo mostra que ele entendeu a fé do seu Senhor. Ele ora a Deus pedindo um sinal claro para identificar a mulher certa para Isaque. Que desafio é esse? A jovem que oferecer água a ele e aos seus camelos será escolhida por Deus. Que coisa incrível. É a sua grande chance, minha irmã. Você está oferecendo água aí na rua? Quem sabe você não encontra seu príncipe? É isso que está faltando. São Gonçalo também é quente. Só não tem camelo. E aí acontece o encontro com Rebeca. Antes mesmo de o servo terminar a sua oração, Rebeca, e aí tem toda a descrição para a gente saber que ela faz parte dessa família, aparece no poço. Ela é muito bonita e virgem. Era tudo que ele precisava para garantir o futuro do seu Senhor. Quando o servo pede água, ela prontamente oferece. E ela ainda vai além. Ela ainda oferece tirar água para os camelos. Não é só para o cara, não. Está vendo? Essa aí, ela já tinha o 10, ela foi buscar o 11. E Rebeca cumpre exatamente o sinal exigido, ou pedido pelo servo em oração. E aí vem a reação do servo. O servo, maravilhado, então adora o Senhor, reconhecendo que Deus cumpriu o que tinha prometido a Abraão. Ele dá a Rebeca presente de ouro e pergunta sobre a sua família. O cara também está tão emocionado,
Não é que ele já sai falando as coisas e dando os presentes, aí ela garante que é da família que ele precisava. Rebeca o informa que é da família de Naor e convida seu servo para ficar em sua casa. O servo é recebido com hospitalidade pela família e muito bem tratado. E aí começa a negociação do casamento. Passa-se para uma outra parte. O servo então chega lá e explica a missão, me fala como Deus guiou seus passos até aquela situação. Fala como Deus botou Rebeca no caminho dele. A família de Rebeca, reconhecendo então a vontade divina, concorda em deixar Rebeca partir com o servo para se casar com Isaac. Eles então, num último movimento, pedem a opinião de Rebeca, que também concorda em ir. Fala, Rebeca! A Rebeca fala, sim. Você tem que vir mais ao encontro dos jovens para pegar as referências. E chegamos à nossa parte do texto. Olha, volta os seus olhos para o texto. Agora nós vamos fazer a leitura do versículo 62 ao 67. Isaac tinha voltado a Ber-Lai-Roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com um véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara, fez dela a sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Que história de amor, não é? Fazer um filme sobre essa história. Não consigo ver ninguém querendo ir no cinema ver essa história acontecendo. Gênesis 24 é uma história de fé, é uma história de obediência, é uma história onde a providência divina realmente aparece de forma evidente, demonstrando como Deus guia e abençoa aqueles que confiam nele. Mas definitivamente não é uma história de amor tradicional. Cada etapa de todo esse desenrolar é interessantíssimo. E fica a dica para você que curte uma história de amor, de fato, se dedicar à leitura desses 67 versículos, para entender um pouquinho melhor com calma, como que Deus manifestou a sua graça nesse relacionamento. O primeiro ponto de reflexão, então, pode anotar aí já, o primeiro ponto que a gente precisa olhar para essa história e identificar é confiar nos caminhos de Deus. E isso, como já falamos aqui outras vezes, é extremamente difícil. O texto inicia falando de Abraão já muito velho, muito idoso. Sara já tinha morrido. Então Isaac precisava seguir o seu rumo, e esse rumo tinha que ser o melhor possível. Então, preocupado com o futuro do seu filho, Abraão confia ao seu servo a missão de encontrar uma esposa para ele. Meu irmão, minha irmã, se já é difícil encontrar para você, imagine encontrar para outro. O desafio fica ainda maior. Ele não permite que esse servo, então, busque uma esposa em qualquer lugar. Só serve de um lugar. Ela não podia ser escolhida entre as mulheres cananeias, pois sabia que a promessa divina necessitava de alguém que compartilhasse da mesma fé, dos mesmos valores, com o conhecimento do próprio Deus. E essa é uma primeira questão que deveríamos refletir bastante quando a gente pensa em algo ou em alguma decisão. Pois não se tratava de não existirem povos fortes e interessantes, povos com poder para você pensar em formar uma aliança e pensar, poxa, se Isaac casar com a filha desse rei aqui, a gente tem um futuro realmente forte e garantido. Não era essa a questão. Como também não era questão existirem mulheres bonitas, porque isso nem é colocado em consideração aqui. Ele nem fala que a mulher tem que ser bonita. Olha só, tu tem que confiar muito no teu pai, cara. Que amor é esse também, né? Nem era uma questão. Depois de toda uma vida com Deus, Abraão parece que finalmente entendeu o que era confiar. Sabia que o seu filho precisava de uma mulher. E para viver esse relacionamento com essa mulher, ele também precisava aprender a confiar. E verdade seja dita, quem não quer se casar com uma pessoa especial? Vai dizer que você não, quando escolheu, você escolheu, qual é a piorzinha que tem aí? Quem é o mais feio dessa igreja? Então é esse aí que Deus vai ter para mim.
problema está nas características que nós consideramos essenciais. O que é de fato que tem feito os nossos olhos realmente identificarem como uma pessoa especial. E vemos a crise que existe quando falamos de relacionamentos, porque as pessoas continuam avaliando e buscando as coisas erradas, que não vão trazer a resposta que a gente precisa. Porque nossas escolhas são totalmente baseadas em padrões culturais. E aí você pode dizer, é isso mesmo, pastor. Realmente, as escolhas do mundo são baseadas, né, na cultura, são filhos da cultura. Mas, infelizmente, meu irmão, as suas escolhas também são, assim como as minhas, assim como as escolhas de Abraão nessa história. Mas existe algo aí por trás que precisa ser olhado com mais carinho, com mais atenção. Tanto que não servia uma mulher de qualquer povo, embora Abraão já tivesse, ao longo dos relatos que a gente tem em Gênesis, passado por vários lugares e tido até um bom relacionamento. Tinha que ser de uma família específica, com uma raiz específica. Mas lembre-se você, que alguns domingos atrás estudamos aqui que esse Abraão resgatou o seu sobrinho Ló, de territórios próximos de onde eles moravam agora, lá da cidade de Sodoma, lugar onde esse sobrinho volta a morar depois, gerando problemas de novo. E de novo Ló se perde, porque ele se submete às influências da terra. Ele era como Abraão, veio do lugar certo, teve as experiências certas, aprendeu certo, mas sucumbiu diante da cultura. As influências, a cultura, o seu entorno dominou o coração de Ló. E os seus fundamentos não eram mais os fundamentos do reino. Então Abraão não queria que o mesmo acontecesse com seu filho Isaque. Ele já olha para Isaque e pensa, cara, esse garoto precisa de alguém que realmente entenda o que é importante. Não podia ser alguém que influenciasse em outra direção. Então como escolher a pessoa perfeita para se casar? Muita atenção, solteiros. Pedi para os irmãos solteiros ficarem de pé. Não fica, irmão. Era só brincadeira. Como escolher a pessoa perfeita para você se casar? Confiando mais em Deus do que nas suas próprias vontades. Confiando mais no tempo de Deus para você encontrar essa pessoa do que no seu tempo e na sua urgência. Assim como servo de Abraão, somos desafiados a confiar nos caminhos de Deus, mesmo quando eles parecem limitar as nossas opções. Sabe, quando você levanta a cabeça, olha para o Israel de Deus e fala, não tem um justo sequer. Às vezes é exatamente assim que Deus quer. Mas essa história não nos ensina apenas a escolhas relacionadas ao amor, mas no contraste que existe entre a urgência do nosso coração diante da confiança que devemos ter e depositar em Deus. Pois muitas vezes queremos ver resultados imediatos, ou ter garantias visíveis de que realmente aquilo ali vai ser bom e vai dar certo, antes de darmos qualquer passo. Tipo, Senhor, eu quero namorar fulana, mas eu preciso que o Senhor em sonho me revele quantos filhos eu vou ter, onde vai ser a nossa casa se eu começar a namorar com ela. Peraí, meu amigo. Peraí, eu acho que você entendeu o seu relacionamento com Deus muito errado. Há momentos em que precisamos dar passos de fé, irmãos, confiando que Deus está à nossa frente, preparando o nosso caminho. Isso pode envolver, sim, decisões relacionadas aos nossos relacionamentos, mas também envolve carreira, mudanças na vida, mudança de profissão, mudança de lugar onde a gente mora, ou qualquer outra área da sua vida. Quer conhecer uma história de fé incrível? Mas daquelas histórias assim realmente extraordinárias. Pergunta a história do ministério daquele homem ali, ó, nosso pastor Jackson. Que história incrível, onde Deus se manifestou poderosamente, como Deus usou a vida dele, como Deus se revelou através da vida dele. Quer conhecer uma outra história de fé inacreditável? Procura conhecer a história dessa igreja aqui, meu filho. Procura conhecer como começou, como foram os passos, e que passos de fé. Que passos de fé. Cara, cada passo que damos aqui são passos de fé. Passos que qualquer um facilmente chamaria loucura.
mas passos onde de fato confiamos em Deus, aguardando o momento para dar cada passo. E quando entendemos que chegou a hora, Deus faz grandes coisas no nosso meio, até mesmo quando essas grandes coisas são dizer, segura a onda que não é por aí. É Deus quem nos conduz. Quer conhecer uma história ainda melhor? Então, vai a dica de ouro dessa noite. Participa dos núcleos. Lá, nós ouvimos cada história que talvez em um outro ambiente você nunca ouviria. O como Deus continua sendo o mesmo Deus lá de trás, mas fazendo coisas diante de nós, e às vezes nossos olhos estão tão desfocados em outras coisas, que a gente esquece que o nosso Deus é esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e continua fazendo coisas extraordinárias no nosso meio. Mas, para ver tudo isso acontecer, é preciso confiar nos caminhos do Senhor, mais do que nos caminhos do nosso próprio coração. Em nossas escolhas, devemos buscar a vontade de Deus e não ceder às pressões culturais ou o tempo que aquele tio seu começa a dizer, não está na hora de casar não, cadê sua namoradinha? Ou aos seus próprios desejos imediatos de resolver a sua vida, de ganhar bem ou de se dar bem em alguma posição. Lembrar de ser fiel à missão que Deus te deu, mesmo quando o caminho diante de você não está claro. Senhor, eu estou vibra aplaudindo cada gol de cada equipe. Por quê? Porque a gente está perdendo tempo e esforço discutindo coisas que não estão expandindo o reino. Presta muita atenção numa coisa, nem mesmo a maravilhosa Igreja das Águas, que é uma bênção na minha vida, é uma igreja perfeita. E não precisa muito tempo aqui não, você rapidinho percebe que não é. Nós não somos uma igreja perfeita, mas procuramos estar atentos aos sinais que cada dia o Senhor vai colocando diante de nós, para mais e mais podermos parecer com Jesus Cristo, entendendo as nossas limitações, mas crendo no agir de Deus através de nós. E se já identificamos que essa história de amor definitivamente fala mais do que de um mero encontro romântico de um casal, precisamos também atentar para um precioso detalhe no quesito hospitalidade. Terceiro ponto, seja generoso e hospitaleiro. Essa parte do texto é a que mais se afasta da nossa cultura. Imagina hoje, minha irmã, você está lá na sua casa, e aí chegou a hora, seus pais falaram, fulana, Moremi, vai lá buscar água no poço. Aí você vai, porque você sabe que você precisa dar essa contribuição. E quando você vai, um cara se aproxima de você com um monte de camelo, um monte de negócio pendurado no camelo, e vem com um papinho para cima de você, dizendo, acho que, estou procurando uma menina, assim, assado, tem que levar para casar com o meu senhor. Acho que ninguém aqui nem parava para ouvir. Hoje, São Gonçalo, se tu visse uma pessoa chegando com um monte de coisa, tu rapidinho, se viessem dois caras em uma moto, então, desaparece. Já vimos duas orientações dessa história. Primeiro, confiar nos caminhos do Senhor. Segundo, estar atentos aos sinais. E agora, ciente de que não podemos viver uma vida de acordo com a nossa própria vontade, ou mesmo conduzido pelo universo cinematográfico, que segue sim, meu irmão, minha irmã, uma agenda ideológica específica e particular. Nós somos desafiados a agir, e agir de acordo com a agenda do reino. E que agenda é essa, a agenda do reino? Vamos olhar para a história mais uma vez. Rebeca oferece água ao servo e aos seus camelos sem hesitar, demonstrando hospitalidade e generosidade. Essa atitude reflete um coração disposto a servir e compartilhar as bênçãos recebidas. A questão não era se o cara era digno de receber isso, muito menos o que ele tinha a oferecer a ela ou à sua família. Ela fez o que tinha que ser feito. Ela fez o que precisava ser feito. Ela entendia o que estava dentro das suas possibilidades fazer ali por aquele homem. Então ela foi e fez. Quantas vezes, irmãos,
somos colocados diante desse mesmo dilema. E Deus coloca a pessoa na sua frente. Você orou no domingo, Deus, me dá uma oportunidade de mostrar que eu sou teu servo. Aí você sai da igreja, Deus coloca na tua frente e você, esse aí não. Quantas vezes podemos ajudar e optamos por não ajudar? Fechamos nossos olhos. Isso pode ser um indicativo que os nossos principais valores deixaram de ser os valores da própria palavra. Deixaram de ser os valores de Deus. E se tornaram ideais e filosofias completamente deturpadas. Você, meu irmão ou irmã, que fica se dando esses discursos do tipo, segura aí na cadeira, tá bom? Se Jesus vivesse hoje, seria da esquerda, porque ele cuidaria dos pobres. Ou, se Jesus vivesse hoje, seria da direita, porque ele é defensor da família. E eu preciso te lembrar algo seríssimo que os evangelhos nos apresentam de uma forma extraordinária. Na época de Jesus, já existiam partidos. Não sei se você se dá conta quando faz a leitura lá, mas tem um partido chamado fariseu, que eles eram conhecidos por observar a lei de Moisés. Tinha um outro partido chamado saduceus, que controlavam o templo e o sinédrio. Tinha um outro terceiro partido, não é só esquerda e direita, está vendo? Já era desde lá de trás. Essênios, que viviam isolados para tentar buscar a pureza, porque nada que tinha no mundo servia, só a vida em comunidade. Tinham os zelotes, que inclusive tem alguns que participam diretamente da história, que defendiam que era através de uma revolta armada que Roma deveria cair. E ainda tinha os herodianos, que olhavam para Herodes, presta atenção nessa, que viam em Herodes a salvação não só política, mas também religiosa. Vai vir um governante que vai resolver o nosso problema. E a quem Jesus se aliou dentre todos eles? Nenhum. Simples assim. Há uns domingos atrás, nosso pastor, falando sobre a questão política, disse: o papel da igreja é ser oposição. Cara, isso ficou na minha mente ali, reverberando até hoje. O papel da igreja é ser oposição. E isso está mais do que certo, porque a hora que a igreja começa a passar pano para político, rouba mas faz, ele deu essa mancada, mas ele também fez isso aqui de bom. Qualquer que seja a situação, mostramos que esquecemos qual é a nossa responsabilidade enquanto povo de Deus. Simples assim. Por quê? Porque quando eu olho para a história, eu consigo ver qual é o papel da igreja. A igreja foi o berço dos hospitais, você sabia disso? Sabe por que aconteceu? Quando todos se fechavam para preservar a própria vida, a igreja se abria para cuidar dos outros, recebendo e muitas vezes morrendo, doando a vida para cuidar dos outros com pragas que eles nem faziam ideia do que se tratava. Porque eles entendiam qual era o chamado deles. Olhar para fora é o principal chamado da igreja, e isso envolve um compromisso com Deus, que se direciona a servir ao próximo todos os dias, não só quando você está afim. E quais as formas mais básicas que a Bíblia mesmo nos mostra de fazer isso? Com generosidade e hospitalidade. Ou seja, podemos praticar a generosidade e a hospitalidade em nossas vidas diariamente. Isso pode começar através de pequenos gestos, como ajudar alguém em necessidade, ou através de atitudes maiores, como abrir a sua casa, abrir o seu coração para pessoas que estão realmente precisando de um suporte maior, mais intenso, mais profundo. A generosidade não é apenas sobre dar, mas sobre refletir o caráter de Cristo em nossas ações todos os dias. Então, cobre sim ao Estado ações em favor dos mais necessitados. Teve isso lá no Sul? Cobre o Estado fazer alguma coisa. Mas não sem entender qual é a sua responsabilidade nisso também, meu irmão. Não transferindo a responsabilidade para outros, porque o Senhor chamou você para ser povo de Deus. Afinal de contas, a nossa fé é expressa de maneira prática através dos nossos serviços a Deus e aos irmãos. Ao demonstrarmos hospitalidade, ao demonstrarmos generosidade, estamos vivendo os ensinamentos de Jesus e sendo testemunhas desse verdadeiro amor para o mundo, que não sabe de verdade o que é amor. Jesus foi essa pessoa que, tendo tudo, abre mão da sua glória para vir ao nosso resgate.
Sendo um Deus imortal, perfeito, se submete a essa vida limitada, como qualquer um de nós. E ainda, mesmo quando ele foi traído, quando ele é condenado, ele tinha poder para sair dali e falar, opa, tempo, quero isso aqui não. Ele se entrega à morte naquela cruz. E ele paga o meu preço e ele paga o seu. Porque Jesus entendia muito bem qual era o papel dele no plano da salvação. Assim como Abraão entendeu o seu papel no plano da salvação, ainda que meio a trancos e barrancos, como a gente já viu até aqui. Isaac e Rebeca agora começam a viver sua história juntos. E como lemos, estavam tendo as suas primeiras oportunidades de demonstrar que eles também entendiam o seu lugar. E aí eu preciso perguntar, e você? Qual é o seu lugar nesse plano de salvação? Qual é o seu lugar na história que Deus está escrevendo? Pois nessa noite o Senhor traz uma gigantesca oportunidade diante de cada um de nós, a oportunidade de recomeçar. Mas um recomeço fundamentado na palavra. Isso é, um recomeço onde romance, trabalho, estudo, todas as áreas da sua vida estejam submetidas à soberana vontade do Senhor. Por isso, ao lermos o final dessa história hoje, vemos um homem e uma mulher que se casam. Glória a Deus por isso. Não tem amor à primeira vista. Não tem. Não tem aquele brilho no olhar, não tem borboletas no estômago, não tem o calafrio na espinha, o arrepio, nem nada disso. Não tem mesmo nem aquele típico jogo de câmera característico dos doramas, né? Que o cara... Não tem. Tem apenas um homem e uma mulher que confiam nos caminhos do Senhor. Um homem e uma mulher que estavam atentos aos sinais, que realmente importavam e que, de acordo com as suas possibilidades, sabiam que tinham que ser generosos e hospitaleiros. Você consegue ver esse fim de história? Nada de festão, nada de grande romance. Mas a gente consegue encontrar um versículo 67 que diz apenas o suficiente para nós. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Simples e direto, porém abençoado e marcado pela graça divina. Nossa vida não é um conto de fadas de Hollywood ou da Disney, onde tudo se resolve magicamente e os finais sempre vão ser de alguma forma perfeitos. A vida real, ou não, né? Porque tem que vender o filme 2, então sempre dá aquele jeito para o perfeito ficar mais para frente. A vida real é cheia de altos e baixos, desafios e surpresas. Devemos lembrar que Deus escreve nossa história e, embora possamos ter sonhos e idealizações, Ele muitas vezes nos surpreende de maneiras que a gente nem imagina. Nossos finais felizes podem ser diferentes do que imaginamos, mas são sempre providências divinas a nosso favor. Nesse momento final, gostaria sim de te encorajar a refletir sobre as missões que Deus colocou sobre você. As missões que Deus entregou nas suas mãos para cumprir. Os desafios que Ele chamou você para fazer. Na família que você tem, no trabalho, na escola que você vive. Os desafios que Ele colocou e são sua responsabilidade diante dEle cumprir. E se você não identificou, é o momento de você também pedir a Deus, Senhor, estou vivendo a minha vida, está tudo correndo bem, não sei que desafios são esses, abre meus olhos, me ajuda a identificar. Porque todos nós somos chamados a honrar ao Senhor dessa forma. E uma vez identificados os desafios, não deixe de buscar fundamentar todas as suas ações na palavra. Não deixe de buscar na Bíblia orientação em todas as jornadas pessoais. Não deixe de confiar em Deus, que Ele é capaz de te surpreender além de sonhar ou imaginar. Que possamos aplicar essas lições em nossa jornada de fé, confiando que o autor da nossa história está guiando para além do que de fato somos capazes de escrever. Hoje, quero encerrar de uma maneira bem diferente. Quero te convidar a fazer uma oração guiada. O que significa que eu vou te convidar a fechar os seus olhos,
Vou falar parte da oração e vou te convidar a repetir isso. Você não precisa falar de maneira audível. Vou convidar você só a fechar os seus olhos, botar a mão no seu coração e repetir à medida que eu for anunciando. Pai Celestial, agradecemos por Tua palavra, palavra que nos guia, palavra que nos ilumina. Ajuda-nos a confiar em Teus caminhos, mesmo diante dos nossos desejos mais intensos. Ajuda-nos a perceber e discernir quais são os Teus sinais. Sejam sinais simples ou sinais miraculosos. E por fim, ajuda-nos a viver uma vida voltada para além dos nossos interesses pessoais. Uma vida de generosidade, uma vida de hospitalidade. Que assim possamos caminhar pela fé, sabendo que Tu estás à nossa frente, preparando cada passo, limpando o caminho, em nome de Jesus. Amém.